Boa tarde a todos. Aqui o Roger Batê. Hoje é dia 11 de março de 2015 e vou relatar os trades realizados no mini dólar e no mini índice. Hoje só fiz uma única operação no mini índice, realmente não dava para operar ele e eu me concentrei no dólar que estava muito bom para se trabalhar. Então vou mostrar as operações. Não, esse é dia 10, 9, vou acertar aqui. Então o mercado, o dólar abriu com um gap de baixo, né, aqui, e começou a repicar. Então eu vou mostrar aqui no 15 minutos como estava. Vou até tirar isso. Pronto. Na realidade eu não percebi na hora, eu só via perceber depois. Ele fez um fundo duplo aqui no 15 minutos. Portanto aqui era uma compra, ou aqui. Mas enfim, esperei ele romper esse topo aqui. Pelo menos esse topo aqui. Pelo menos romper isso. Então quando ele rompeu, eu comprei. Só que ele veio logo batendo 132,50, que era uma resistência. Começou a recuar e fechei com um ponto. Ganhei um ponto aqui. Comprei a 130 e fechei a... Não, sim, meio ponto. Aí quando ele fez esse movimento, esse pivôzinho, ele veio sobre esse suporte aqui, começou a repicar e eu comprei, esperei ele fechar esse candle, eu comprei. Esse é o gráfico de 1 minuto, né? Aqui é o gráfico de 15 minutos, o gráfico de 1 minuto. Comprei, ele recuou, tinha colocado um stop aqui meio ponto abaixo dessa mínima, pensei que ele ia me estopar, mas ele chegou até a mínima e repicou, não me estopou. Aí ele foi e fechei com 8 pontos, 9 pontos, né? Com 9 pontos. Então me dava 9,5 pontos de ganho. Aqui esperei ele recuar até a média, porque isso era, para mim era uma alta, estava esperando um recuo para voltar a subir. Quando ele fez esse pivôzinho aqui, eu comprei na hora, pum, eles jogaram para baixo. Na verdade, aqui eu novamente me precipitei, porque eu devia ter esperado o câmbio fechar. Ele disparou, comprei e imediatamente jogaram para baixo. Aqui eu estopei com 2 pontos, 136, acho que foi 133 pontos. Aqui perto de 3 pontos. Então aqui ele fez essa sombra, não me deixava muito confortável, né? Mas aqui era uma compra. O que aconteceu aqui? Aqui, ok. Comprei aqui, né, a 133,50, com o objetivo aqui, mas ele fez essa figura aqui, ele fez aqui uma mínima mais baixa, acabei vendendo no 0 a 0 aqui. Aí ele repicou e comprei aqui no 138, né, ainda com o objetivo aqui abaixo da linha do pivô. E onde ele chegou, eu vendi a 142, ou seja, 4 pontos. Isso. Aqui eu comprei aqui, quando eu esperei, ele fez um recuo, quando ele disparou, rompeu essa máxima aqui, eu comprei no 147,50, ele acabou me estopando a 145 com 2,50 pontos. Aqui eu não fiz nada, eu esperei um recuo, ele recuou, faz um ABC, veio aqui, ele estava dentro de um canal de alta, hein? Esse canal isso, e aqui ele estava dentro de um canal de alta.
Então ele veio até o fundo do canal e quando ele repicou aqui, comprei novamente a 146,50, que eu fechei aqui. Eu queria fechar a 161, mas eu vi que ele não estava passando e acabei fechando aqui a 157 com 6 pontos. 146, não, com 10 pontos e meio. São 146,50, 10 pontos e meio, é isso. E aqui eu fiz mais uma comprinha aqui, a 152,50, que eu fechei a 154,50, que aqui né, estava fraco, tinha pouco volume, tinha essa resistência que ele vinha observando, então eu não quis arriscar, peguei os meus 2,50 pontos e isso aí. E aí eu não fiz mais nada, se não me engano. Eu não peguei essa parte, essa queda aqui, não peguei porque era esses candles, toda essa parte de conjeção, era esses dois candles aqui. Quando ele disparou para baixo, eu fiquei na dúvida se ele ia mesmo recuar, perder esse fundo para valer ou não. Aí ele foi para valer, aí eu não acabei, essa perna eu não peguei. Eu só entrei quando ele fez esse candle aqui. Esperei ele picar, ele fez. Eu queria vender por aqui, mas não me deu a chance. Eu vendi a 130. E recomprei aqui a 125,50 com 2,5 pontos. E aí fui almoçar. Então, eu já estava com 23 pontos de ganho. Né? Então não tinha sido 23 pontos da 1.100 pontos de 1.150 pontos do mini índice. Aqui eu voltei aqui e aqui fiz não uma besteira, mas realmente cochilo. Primeiro o cochilo foi aqui, realmente aqui era uma venda para vir fechar aqui. Bom, esse eu perdi 5 pontos. E o segundo cochilo foi aqui. Na verdade, eu estava esperando ele voltar um pouquinho mais para cima. Ele fez esse candle, fez esse aqui, e de repente, pum, ele foi para baixo. Quando ele fez isso, não vendi. Não vendi. Eu achei que era muito esticado para vender. Acabei não vendendo. Então, esperei ele repicar até novamente até o 118, não conseguiu. Quando ele fez esse candle, eu vendi com a intenção de recomprar a 102 aqui embaixo, mas eu vi que ele não ia conseguir, eu fechei aqui, então eu vendi a 110 e fechei a 108, 108,50, 1,50. Depois, se não me engano, eu não fiz, sim, eu fiz mais um trade aqui. Bom, por que esse trade? Esse trade foi porque ele tinha recuado, eu queria ver ele recuar de 50%. Eu vou mostrar para vocês. 50% dessa queda toda aqui. Isto, dessa queda toda. Então, quando ele chegou nos 50%, tinha as duas médias, tinha uma resistência do pivô, tinha os 50%. Então, aqui, quando ele fez esses candles aqui, já vê a média aqui que passa aqui, eu vendi bem no topo aqui. Para recomprar, eu queria uns 10 pontos aqui. Só que ele não caiu. Ficou. Aí eu fechei com 1,50. Eu vendi a 129 e recomprei com 128, 1 ponto. Aí não fiz mais nada. Não fiz mais nada porque ele não me deixou. Assim fiz aqui, eu fiz uma venda aqui. Quando ele fez isso, eu falei, bom, agora ele vai fazer aqueles 10 pontos. Então vendi aqui a 126 e estopei aqui a 128, perdi 2 pontos. E aí ele fez novamente aí era um pivô de baixo. Eu vendi aqui a 126,50 e recomprei a 124,50. Ou seja, essas duas operações
se cancelaram, né? Eu recuperei aqui o que tinha perdido aqui. Mas aí parei. Parei porque não tinha muito. Estava de lado, não estava. Eu estava esperando uma queda forte. Para mim, ele vinha aqui, ele devia voltar a cair. E não foi o que aconteceu. Não é isso que estava acontecendo. Então preferi ficar de fora. Vocês veem que eu estava com R$ 250 de ganho, o que me dava R$ 250 de ganho bruto, né, no dólar, né, e me dava no dia 66,4% de ganho sobre a minha margem. Então eu não estava muito afim de continuar se o mercado não estava se decidindo. Então eu parei ali, parei de trabalhar e de repente ele disparou, vamos ver aqui, né? Bom, mas eu não teria comprado aqui porque era né, o topo dessa conjeção aqui. E aí ele disparou, aqui eu teria comprado, né, com certeza. Mas enfim, não lamento, eu estava realmente com 25 pontos, né, brutos de ganho, R$ 250 de ganho líquido, então não havia razão para insistir. Então, agora eu vou mostrar o trade que eu fiz no mini índice. Então esse é o esquema, o gráfico do mini índice. Aqui é 15 minutos, aqui 1 minuto. Então eu fiz a gente vê que a parte da manhã foi ridículo, né? Foi totalmente ridículo. Nós estávamos andando numa conjeção de 200 pontos, né? Então por isso que eu me concentrei no dólar. Eu não fiz nenhuma operação aqui. Se eu tivesse operado o mini, provavelmente teria feito essas operações, 100 pontos, aqui provavelmente 70, aqui mais 100, nem isso. Teria vendido aqui e teria fechado assim 30, 35 pontos. Enfim, era muito mastigado, né? Não tinha nada sério para fazer aqui. E aí, de repente, ele dispara, né? De repente ele dispara, rompe o topo da conjeção, volta na média, a média aqui do 1 minuto, e quando ele disparou para cima, né, imediatamente no fechamento de secundário eu comprei aqui a 49.055 com stop logo abaixo, que foi um erro, porque aqui como ele não tinha rompido, esse pivô não tinha sido confirmado, portanto eu devia ter colocado meu stop aqui e não aqui, aqui abaixo desse valor aqui e não aqui, mas enfim eu coloquei logo abaixo aqui e adivinha o que eles fizeram? Foram buscar o meu stop boom aqui, né? Então perdi 75 pontos, e aí parei, não operei mais durante o dia, né? Deu menos R$ 15 de perda com um contrato. Aí depois ele disparou e foi. Mas, olha, o meu objetivo na compra aqui era fechar no 125. Vocês veem, levou 25 minutos para chegar lá, é ridículo, para subir a 70 pontos. Né? Quantos pontos? 60 pontos. Então é ridículo. Não dava para operar esse mercado. Só na parte da tarde mesmo que ele começou a se movimentar um pouco. E realmente quem operou hoje o mini deve ter sofrido bastante. Então é isso. Então no final, o meu dia evidentemente foi muito positivo. Eu perdi, portanto, 75 pontos aqui no mini índice, com R$ 17 de perda, e ganhei 25 pontos do mini dólar com R$ 214 líquido, que me dá um total no dia de 197,29, ou seja, 66% da minha margem atual. Então foi um bom dia para mim, espero para mim que será assim todo dia, infelizmente não é. Mas enfim, foi isso. Então uma boa tarde para vocês e até amanhã.